Hoy los hermanos van a oír un poco de portugués. Sabiam que o português é um dialeto do espanhol? ¿Ustedes sabían que el portugués es un dialecto del español? Que a língua importante no passado era o espanhol, o português era uma coisinha lá do... La lengua importante era el español, el portugués es un dialecto de ahí. dialeto. Mas ganhou importância quando chegou no Brasil. Pero ganó mucha importancia cuando llegó a Brasil. Un mayor del mundo. Maior do mundo. Eu concordo com a palavra que a irmã Silvia trouxe hoje para nós. ¿Cómo? Eu concordo com essa palavra. Concuerdo con la palabra que la hermana Silvia nos trajo esta mañana. E as escrituras nos ensinam a falar entre nós, La Biblia nos enseña a hablar entre com nosotros salmos, com salmos, e himnos, cânticos espirituais. cánticos espirituales. Em vez de falar do Boca Júnior, En vez de hablar de boca, fale salmos. hable salmos. Fale salmos, cânticos espirituais, isso que tem Salmos, que encher o nosso coração. Cánticos espirituales, así tenemos que hablar entre nosotros. Ontem falamos um pouquinho desse espírito negativo que não está só na Argentina, está no mundo inteiro. Ayer hablamos un poco de ese espíritu negativo que reina en Argentina, pero no solo en Argentina, en todas partes del mundo. Sabe que um dos lugares mais desenvolvidos do mundo chama-se Finlândia. Uno de los lugares más desarrollados del mundo se llama Finlandia. Tem os menores índices de criminalidade. Ahí están los índices más bajos de criminalidad E tem os maiores índices socioeconômicos. y tienen los mayores índices socioeconómicos E um dos maiores índices de suicídio. y los mayores índices de suicidio. Gente descontente com a vida. La gente descontenta con la vida. Assim está o mundo. Así está el mundo. Por isso a linguagem da igreja tem que ser totalmente diferente. Por eso el lenguaje de la iglesia tiene que ser totalmente diferente. E isso tem a ver com o assunto de hoje. Y eso tiene que ver con el tema de hoy. Hoje nós vamos falar sobre o lugar da adoração. Hoy vamos a hablar sobre el lugar de la adoración. Os irmãos que compraram o livro, está no capítulo 3 do nosso livro. Esto que voy a compartir está en el capítulo 3 de este libro que está en español. Ya se agotó, trajo 50 a Argentina, No, pero 75. vamos a traer más libros Vamos. a logos para que todos puedan tener. Amém. E graças a Silvia e sua equipe que traduziram o livro, Y gracias a Silvia y su equipo que tradujeron el libro. e a Jorge que me apresentou esse livro para o mundo hispano. Y también Jorge que hizo el prólogo a la versión española. Glória a Deus. Gloria a Dios. Um dos maiores equívocos da atualidade no que diz respeito à igreja é a questão do templo. Uno de los mayores errores que comete la iglesia evangélica en la actualidad es el asunto del templo. A igreja primitiva é clara em nos mostrar como começou a igreja. Los hechos de los apóstoles en forma muy clara nos muestra cómo comenzó la iglesia. As pessoas vivendo uma comunhão de casa em casa. La gente vivía, se reunía por las casas y tenían comunión. E de vez em quando iam lá naquilo que eles conheciam de templo, Y de vez en cuando iban a aquel lugar que ellos conocían como el templo, só para proclamar e fazer milagre. solamente para proclamar y hacer milagros. Lá não era o lugar da reunião. El templo no era el lugar de la reunión. Obviamente que com o crescimento da igreja, não foi possível mais todo o contingente cristão estar numa casa. Lógicamente, con el crecimiento de la iglesia ya no era posible que todos los cristianos que habían crecido en número entraran en una casa. Se reuniam nas praças, na natureza, Así que nas se reunían catacumbas. en las plazas, en los parques, en lugares públicos. E chegou, porém, um dia, por causa de uma influência pagã, Llegó un momento que por causa de la influencia pagana, que tinham templos, que los paganos sí tenían templos, a Bíblia fala do culto a Diana, com muita força.
En Hechos se habla del culto a la diosa Diana. E tanto gregos quanto romanos, eles construíam templos para os seus deuses. Y tanto los griegos como los romanos construían templos para sus dioses. Mesmo Paulo, quando esteve em Atenas, ele esteve lá nos templos gregos. El mismo Pablo, cuando estuvo en Atenas, estuvo en el templo de los griegos. E foi exatamente lá em Atenas que Paulo deixou um fundamento para nós sobre esse assunto. Y fue justamente en Atenas que Pablo dejó establecido un fundamento para nosotros. Atos 17, 24. Hechos 17, 24. Diz assim: o Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe, El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, sendo ele Senhor do céu e da terra, siendo Señor del cielo y de la tierra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, no habita en templos hechos por manos humanas, nem é servido por mãos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como se precisasse de alguma coisa, como si necesitase de algo, pois ele mesmo é quem a todos dá a vida pues Él es quien da a todos vida e respiração e tudo mais. y aliento y todas las cosas. Esse texto fala que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Aquí claramente dice que Dios no habita en templos construidos por manos humanas. Isso vai totalmente contra a muito do que a cristandade tem vivido por milênios. Esto va en contramano de todo lo que durante miles de años los cristianos han practicado. Fortunas imensas são gastas nas grandes construções de templos para Deus. Fortunas inmensas son gastadas en la construcción de templos, entre comillas, para Dios. Muito ouro foi gasto na história para a construção de templos. Mucho oro fue gastado en la historia para la construcción de templos. E a palavra é clara em dizer que não são lugares onde Deus habita. Y la palabra es clara en declarar que no son lugares donde Dios habita. Eu deixo claro aqui que nós precisamos de lugares de reunião. Yo quiero dejar en claro que nosotros necesitamos lugares de reunión, Mas eles têm que ter o status de lugar de reunião, não de templo. pero eso tiene que tener un estatus de lugar de reunión, no un estatus de templo. Templo fala sempre de algo sagrado, consagrado para Deus. Templo habla siempre de algo sagrado, consagrado para Dios. Algo que a lembrança que eu tenho quando eu era pequeno, quando chegava no templo, tinha que tirar o chapéu. Yo el recuerdo que tengo cuando era pequeño, que cuando llegaba a un lugar que llamaban templo, tenía que quitarme el sombrero. E essa lembrança eu tenho muito clara, porque eu e meu irmão um dia entramos no culto pequenos e não tiramos o chapéu, e o pastor do púlpito falou: quem é a mãe desses meninos? Nosotros con mi hermano entramos a un templo con nuestra gorra y no lo sacamos cuando entramos ahí y estábamos sentados y el pastor desde el púlpito dice: ¿quién es la madre de estos dos chicos? Tem que tirar o chapéu no templo do Senhor. Tienen que sacarse la gorra en el templo del Señor. E aquilo nos custou uma surra. Y eso nos recibimos después una paliza Uma paliça de lá mamá. de la mamá. Por causa do gorro, então não me esqueço disso. Así que no me olvido nunca de eso. Tem gente que entra no templo e para de fazer algumas coisas, Algunos entran en un templo y dejan de hacer algunas cosas porque esse lugar é santo. porque es un lugar santo. Mas para Deus, templo é uma outra coisa. Pero para Dios el templo es otra cosa. 1 Coríntios 3,16. 1 Corintios 3, 3,16. 16. Vocês sabem que são santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? 1 Coríntios 6,19. 1 Corintios 6, 19. Será que vocês não sabem que o corpo de vocês é o santuário do Espírito Santo? ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? Por isso Jesus falou que a adoração seria em espírito. Por eso Jesús nos habló que la adoración
sería en espíritu. Nós somos o templo do Espírito Santo. Nosotros somos el templo del Espíritu Santo. E essa realidade tem que transformar a nossa vida. Esa es la realidad que tiene que transformar nuestra vida. Quando Paulo fala, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas las cosas me son lícitas, pero no todas me convienen. Ele está enfocando que ele é o templo do Espírito Santo. E mesmo algumas coisas lícitas não nos convêm como templo. Él está hablando de que como somos el templo del Espíritu Santo, aunque algunas cosas son lícitas hacerlas, pero no nos convienen. Deus preparou o homem desde o início da existência humana para ser esse templo. Dios preparó al hombre desde el comienzo de la historia humana para ser ese templo. Em Eclesiastes 3:11 fala que tudo fez Deus formoso no devido tempo. En Eclesiastés 3:11 dice, todo Dios lo hizo en su debido tiempo. E pôs a eternidade no coração do homem. Y puso eternidad en el corazón del hombre. Fala que desde o início a própria presença de Deus vem de fábrica no coração do homem. Así que el hombre desde fábrica fue hecho para que Dios habite en el corazón del hombre. Sim, para que nos tornemos templos de Deus. Para que nosotros nos volvamos templos de Dios. E que haja na nossa vida a verdadeira adoração. Para que en nuestra vida haya verdadera adoración. Isso muda a maneira que nós devemos ver a nós mesmos. Eso cambia la manera que nosotros tenemos que vernos a nosotros mismos. Porque nos textos que lemos em Coríntios, a palavra diz que porque somos templos do Espírito Santo, não somos mais de nós mesmos. Como nosotros somos templos del Espíritu Santo, no somos más de nosotros mismos. Não podemos mais fazer o que queremos com a nossa própria vida. No podemos hacer lo que se nos antoja con nuestra propia vida. Tem muita gente que acha que pode usar a sua vida e a sua liberdade de qualquer forma. Mucha gente cree que puede usar su vida a su propia voluntad. Mas quando descobrimos que somos templos do Espírito Santo, Pero cuando isso muda. descubrimos que somos templos del Espíritu Santo, eso cambia. Muda totalmente o que eu faço com a minha vida. Cambia completamente lo que yo hago con mi vida. Onde eu ponho minhas mãos, Cuando yo pongo las manos, onde eu ponho os meus pés, donde pongo los pies, o que eu assino, lo que yo o firmo, que eu olho, lo que hablo, o que eu escuto, lo que escucho, tem que ser aquilo que constrói o templo. tiene que ser aquello que edifica el templo. A igreja tem que voltar a pensar na reconstrução do próprio templo. La iglesia tiene que volver a pensar en la reconstrucción de su propio templo. E os cuidados que nós precisamos ter com esse templo do Espírito Santo, que é a nossa vida. Ese cuidado que tenemos que tener con el templo del Espíritu Santo, que es nuestra propia vida. Eu já vi muitas pessoas, em nome da liberdade cristã, Yo ya vi muchas personas que en nombre de la libertad cristiana podem ver qualquer coisa. pueden hacer y ver cualquier cosa. E se a gente os corrige, dizem, eu tenho a liberdade em Cristo. Pero y si uno les quiere corregir, dicen, yo tengo libertad en Cristo. Ah, você é muito religioso, é radical. Vos sos muy religioso, sos muy radical. Mas eu prefiro olhar a vida como o templo de Deus. Pero yo prefiero cuidar mi vida como templo de Dios. Templo é coisa séria, irmãos. Templo es cosa seria. É um lugar onde Deus vem para morar e habitar. Es el lugar donde Dios viene para morar y habitar. Templo do Espírito Santo. Templo del Espíritu Santo. Por isso a palavra diz que nós podemos apagar o Espírito. Por eso la Biblia dice que nosotros podemos apagar el Espíritu. Pode entristecer o Espírito. Podemos contristar al Espíritu. Como está o Espírito Santo dentro do teu coração? ¿Cómo está el Espíritu Santo dentro de tu corazón? Está feliz ou está triste? ¿Está feliz o está triste? Muita gente entristece o Espírito Santo. Mucha gente entristece al Espíritu Santo. Sabe que às vezes eu estou olhando alguma coisa e de repente eu sinto aquele peso no coração. A veces estoy mirando alguna cosa y de repente siento esa carga en el corazón. E não precisa ser uma coisa muito pesada, não. É só alguma coisa que entristece a Deus. No es porque sea lo que estoy viendo una cosa muy grave,
pero estoy entristeciendo el Espíritu de Dios. Às vezes até uma notícia qualquer que está dando aquilo entristece o Espírito Santo de A Deus. veces estoy viendo una noticia y se entristece dentro mío el Espíritu Santo. Um dia estava vendo um filme e no meio do filme alguém declarou: não acredite nessa besteira. Alguém estava falando de Deus e alguém passou e disse: não acredite nessa besteira. Yo un día estaba mirando una película y en medio de la película alguien dijo: no crea esa estupidez de la existencia de Dios. E aquilo entristeceu o meu coração. Y eso entristeció mi corazón. E como essa, muitas coisas na sociedade moderna hoje entristecem o nosso coração. Y como eso, muchas otras cosas en la sociedad moderna entristecen nuestro corazón. Porque entristece o Espírito Santo dentro de nós. Porque entristecen al Espíritu Santo que está dentro nuestro. Quanto mais as coisas pesadas desse mundo, Cuanto más aquellas cosas graves, feas que hay en el mundo. pecados grotescos, Pecados groseros, cenas grosseiras, escenas grotescas que enchem a mente das pessoas que llenan la mente de las personas das coisas totalmente contrárias a Deus. de cosas completamente contrarias a Dios. Para não falar nos princípios e valores que são pregados todos os dias nos meios de comunicação. Para no hablar De princípios de e valores principios y contrários a valores Deus. contrarios a Dios que continuamente están demostrando en los medios. Sempre tem alguém tentando tirar um princípio e um valor de Deus Siempre hay alguien que está queriendo das leis e da tirar sociedade. abajo los principios y los valores establecidos por Dios para la sociedad. E por isso nós temos que ter cuidado Por eso nosotros tenemos que tener cuidado desse templo de Deus que é a minha vida. de este templo de Dios que es mi vida. Nós precisamos aprender a cuidar também do templo de Deus na vida dos nossos irmãos. También tenemos que aprender a cuidar del templo de Dios que es la vida de mi hermano. A vida dos nossos filhos são templo de Deus. Nuestros hijos son templos de Dios. Não deixe seu filho jogado neste mundo vendo qualquer coisa. No deje a su hijo tirado en este mundo mirando cualquier Essa cosa. imensidão de séries que estão por aí, Esa cantidad de series que hay por ahí que falam absolutamente de tudo e a maioria contra o reino de Deus. y que la mayoría de esas cosas, de esas series, están en contra del reino de Dios. Falam de tudo, de coisas sobrenaturais, de suicídio, de homossexualismo e tanta coisa mais. Tantas cosas hablan contra Dios, homosexualismo, suicidios. E assim por diante. Tudo isso está solto, acessível a todos nós. Hoy todo eso está suelto y accesible a todo el mundo. E principalmente aos jovens e adolescentes. Y principalmente a los niños y adolescentes. Somos responsáveis em cuidar do templo uns dos outros. Somos responsables de cuidar el templo los unos de los otros. Meu irmão é templo do Espírito Santo. Mi hermano es templo del Espíritu Santo. Sabe o que é para mim discipulado? É cuidar do templo. Para mí, discipulado es cuidar del templo. Uma vez alguém disse: você precisa de um outro discipulador. O teu está muito velho. Alguém me disse: você precisa de um outro discipulador porque o teu discipulador está muito velho. Me dice alguien una vez: vos necesitas de otro discipulador porque el discipulador que vos tenés ya está muy viejo. Daí eu disse: mesmo velho, ele cuida do meu templo até hoje. Aunque esté viejo, hasta hoy él sigue cuidando de este templo que es mi vida. Porque eu sou um vaso de barro. Porque yo soy un vaso de barro. E esse pastor amado, desde que eu sou menino, cuida desse vaso. Y ese pastor amado, desde que yo era un adolescente, cuida de mi vida. Aleluia, glória ao Senhor. Glória a Deus. Discipulado é você ajudar o seu irmão a cuidar do templo. Discipulado es cuidar de tu hermano, a cuidar su templo. Porque o templo de Deus é um lugar santo. Porque el templo de Dios es un lugar santo. A graça de Deus não é para facilitar o pecado. La gracia de Dios no es para permitir el pecado. É para nos habilitar para a santidade.
es para capacitarnos para la santidad. É para habilitar o templo de Deus a ser santo. Es para que el templo de Dios sea posible la santidad. Amém. Amén. Eu quero falar um pouquinho sobre os cuidados que nós devemos ter com o templo de Deus. Quiero hablar un poco sobre los cuidados que tenemos que tener con el templo de Dios. Compreendemos que o homem é feito de espírito, alma e corpo. Comprendemos que el templo consiste en espíritu, alma y cuerpo. Quando tratamos acerca do templo de Deus, não podemos deixar de enfocar esses três aspectos, tanto o espírito, quanto a alma, quanto o corpo. Cuando hablamos acerca del templo de Dios no podemos descuidar ninguno de estos tres aspectos: el espíritu, el alma y el cuerpo. 1 Coríntios 6,17 diz que aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. 1 Corintios 6:17 dice: pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Primeiramente, como nós cuidamos do espírito? Primero tenemos que ver cómo cuidamos de nuestro espíritu. O espírito é a parte mais profunda do nosso coração, do nosso ser. El espíritu es la parte más profunda de nuestro corazón, Frequentemente de nuestro ser. Frequentemente é confundido com a alma. Frecuentemente es confundido con el alma, Mas o espírito tem característica própria. pero el espíritu tiene características propias. E o espírito humano, ele foi planejado por Deus para ser completo com Deus. El espíritu humano fue creado por Dios para ser completo con el Espíritu de Dios. Amém. E é assim que Deus nos completa espiritualmente. Así Dios nos completa espiritualmente. Por isso que quando nós nascemos de novo, há uma junção espiritual com Deus. Así que cuando nacemos de nuevo, hay una fusión espiritual con el Isso Espíritu de precisa Dios. ser cuidado, meus irmãos. Y eso tiene que ser cuidado Constantemente. constantemente. Porque ali está o âmago do templo de Deus na nossa vida. Porque ahí está la morada de Dios en este templo. Por isso que Jesus disse que a adoração emana do Espírito. Por eso Jesús dice que la adoración emana del Espíritu. E ali não está falando do Espírito Santo, está falando do Espírito do homem. Y no está hablando del Espíritu Santo, está hablando del Espíritu del hombre. Ali dentro é onde fica a presença de Deus na sua vida. Ahí en ese Espíritu es donde está la presencia de Dios en tu vida. E dali surge o homem espiritual. De ahí es que surge el hombre espiritual. Quando nós somos governados e vemos o mundo debaixo da ótica do Espírito. Cuando nosotros vivimos y nos comportamos en este mundo debajo de la óptica del Espíritu, Que está dentro de cada de nós. que está dentro de cada uno de O homem nosotros. espiritual é aquele que se deixa governar pelo Espírito que está no seu espírito. El hombre espiritual es aquel hombre que se deja gobernar por el Espíritu de Dios que está en nuestro espíritu. Como que cuidamos do Espírito? ¿Cómo cuidamos nuestro espíritu? Através de uma comunhão verdadeira, genuína com Deus. A través de una comunión verdadera, genuina con Dios. Sempre que você tem comunhão com o Senhor em oração, louvor, adoração e palavra, Mientras tú tienes comunión con Dios, palabra de Dios, adoración, oración, este contato cuida do seu espírito. ese contacto con Dios es como cuidar el espíritu. Fortalece a sua vida espiritual Esto es lo que fortalece tu vida espiritual e faz você, como a palavra diz, andar no espírito. y hace que, como la palabra lo dice, andes en el espíritu. O Espírito Santo dentro de nós começa a nos ensinar a ver de outra maneira todas as coisas. El Espíritu Santo dentro nuestro nos comienza a ayudar a ver todas las cosas de otra manera. A fé operante, ela nasce no Espírito. La fe operante nace en el Espíritu. Como nós cantamos, tudo é possível ao que crer. Como hemos cantado, todo es posible al que cree. Ao invisível pode ver. Aquel
que puede ver al invisible. Fé, em Hebreus 11:1, fala que são certezas e convicções que nós recebemos de Deus. Hebreos 11:1 dice que la fe es la certeza y las convicciones de las cosas que no vemos. Quando nós oramos por um enfermo, nós temos a certeza e a convicção espiritual de que Deus vai promover aquela cura. Cuando oramos por un enfermo, nosotros en nuestro espíritu tenemos la seguridad que Dios va a curar a ese enfermo. Por isso você cuida do seu espírito, Entonces tienes que cuidar tu espíritu, alimentando-o com a vida de Deus. alimentándolo con la vida de Dios. Toda vez que você adora ao Senhor, Cada vez que tú adoras a Dios, toda vez que você se prostra e ora ao Senhor, cada vez que te postras y adoras al Señor, toda vez que você mergulha na palavra de Deus, cada vez que te sumerges en la palabra de Dios, toda vez que você fala ao seu irmão com salmos, hinos e cânticos espirituais, cada vez que tú le hablas a tu hermano con salmos e himnos cánticos você espirituales, está fortalecendo o teu espírito e o espírito do seu irmão. estás fortaleciendo tu espíritu y el espíritu de tu hermano. Nosso espírito precisa de cuidado. Nuestro espíritu necesita de cuidado. Amém? Amén. Segunda parte, a alma. Segunda parte, el alma. A porta de acesso ao templo vivo é a alma. La puerta de acceso al templo vivo es el alma. A alma é a conjunção de nossas emoções, El alma comprende nuestras emociones, nosso intelecto nuestro intelecto e a nossa vontade. y nuestra voluntad. Isso é o conteúdo da nossa alma. Este es el contenido de nuestra alma. E a nossa alma precisa de cuidado. Nuestra alma precisa de cuidado. Em Filipenses 4:8, En Filipenses 4:8, Paulo ensina: Pablo enseña: quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Aqui Paulo está falando do que tem que encher a alma. Está aquí Pablo hablando que tenemos que llenar nuestra alma. Muita gente sucumbe no cuidado com a sua alma, Mucha gente sucumbe en el cuidado de su alma, porque enche sua alma com coisas erradas. porque llena su alma con cosas E equivocadas. por certo, quando enchemos a nossa alma daquilo que não é de Deus, Cuando llenamos nuestra alma con aquello que no es de Dios, o reflexo da nossa vida vão ser essas coisas e não as coisas de Deus. el reflejo de nuestra vida va a ser esas cosas y no lo de Dios. Todos os pecados nascem aqui. Todos los pecados nacen aquí. Antes de uma pessoa adulterar ou fornicar, isso já estava na sua mente. Antes de una persona adulterar o fornicar, eso ya era una idea que tenía en la mente. Já tinha entrado na sua mente Ya había entrado en su mente. através de tudo que este mundo dá sobre essa área. A pra través de nossa mente. todo lo que este mundo ofrece a través de la mente. Por isso, cuidado com a sua mente. Cuidado con nuestra mente. Cuide os seus olhos. Cuide sus ojos. Jesus disse que os olhos são a lâmpada do corpo. ¿Qué están? Jesus disse que os olhos são a lâmpada do corpo. Jesús dice que los ojos son la lámpara del cuerpo. Se os teus olhos forem bons, todo o seu corpo será. Si tus ojos fuesen buenos, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Cuidado o que você vê, meu irmão. Cuidado con lo que tú ves, hermano. Muita iniquidade entra pelos olhos. Mucha iniquidad entra por los ojos. Muita violência entra pelos olhos. Mucha violencia entra por los ojos. Eu lembro quando o André tinha uns 5, 6 anos, nós cortamos a TV a cabo na nossa casa. Yo recuerdo cuando nuestro hijo Andrés tenía 5 o 6 años, nosotros cortamos la televisión cable en casa. Porque sempre vinha uma reclamação que ele dava soco nos colegas. Que siempre venía algún reclamo de parte de sus amigos. Sim, na escola, En la escuela que ele tinha muita violência. había mucha violencia. Sempre brincava com violência.
Siempre jugaban con violencia. E nós fomos ver, eram os desenhos onde ele aprendia violência. Não era comigo e com Rosana. Y entonces comenzamos a analizar dónde aprendía él a ser violento. No era con Rosana y conmigo. Não era na igreja. No era en la iglesia. Não era com a sua irmã Aurora. No era con su hermana Aurora. Era na televisão. Era en la televisión que él veía Os violencia. desenhos animados, todos violentos. Los dibujos animados, todos violentos. Um dia eu estava com ele numa piscina Un día yo estaba con él en la pileta e eu contava histórias para ele, né? y yo contaba historias para él. Chamava de mix juvenil. Mix Juvenil. juvenil. Que eu juntava todos os super-heróis numa só história. Juntaba todos los superhéroes en una sola historia. Depois alguém pegou a minha ideia e levou para a televisão. Y después alguien tomó esa idea y lo llevó a la televisión. Mas isso eu há muito tempo contava a história para o meu filho. Y yo le contaba en ese tiempo la historia a mi hijo. Daí ele terminava dizendo: pai, na tua história não tem nenhum soquinho. Y mi hijo decía, papá, en tu historia no hay ninguna trompada. Nenhuma trompada, era tão pacífica. Tan pacífica. Mas o coraçãozinho dele já estava cheio. Pero su corazón estaba lleno. E teve que ser limpo a alma. Entraba por el alma. Por isso nós precisamos cuidar a alma, nossas almas e as almas daqueles que nós cuidamos. Tenemos que cuidar nuestra alma y el alma de aquellos que nosotros somos responsables de cuidar. Como cuidamos da alma? ¿Cómo cuidamos del alma? A palavra de Deus restaura a alma. La palabra de Dios restaura el alma. Glória ao Senhor Jesus. Está lá no Salmo 19:7. Salmo 19:7. A lei do Senhor é perfeita La ley del Señor es perfecta, e restaura a alma. que convierte el alma. Essa foi a minha experiência. Esa fue mi experiencia. Quando eu era drogado, Cuando yo era drogadicto, minha vida foi cheia de prostituição, mi vida estaba llena de prostitución, de drogas, de drogas, de violência, de violencia, de rua, de calle, de mundo, de mundo, de rock and roll, de rock and roll, rock and roll. música do mundo, Sí, rock and roll. de sensualidade de todo tipo. Sensualidad de todo tipo. Fora que eu gostava de ver filme de terror. A mí me encantaba ver películas de terror. E aquilo tudo estava dentro da minha alma. Y todo eso estaba dentro de mi alma. Quando eu vim para o Senhor, Cuando vine al Señor, um dia confessando essas coisas para o meu pastor Erasmo, un día confesando estas cosas a mi pastor Erasmo, ele disse: só a palavra de Deus limpa a tua alma. solo la palabra de Dios puede limpiar tu alma. E ele mesmo me deu uma Bíblia Y él me dio una Biblia e me pôs a ler todos os dias a palavra de Deus. y me puse a leer todos los días la palabra de Em Dios. menos de um ano eu já tinha lido toda a palavra de Deus. En menos de un año ya había leído toda la Biblia. E a palavra de Deus restaurou minha alma completamente. Así que Dios restauró mi alma completamente. E isso eu tenho visto na vida de muitos jovens. Y eso es lo que he visto en la vida de muchos jóvenes. A palavra, porque a palavra é pura, é verdadeira. Tudo que Paulo fala está na palavra de Deus. Porque la palabra sana, la palabra cura, todo lo que Pablo dice está en la palabra de Dios. Em Filipenses 4:8. Filipenses 4:8. Nossas almas são restauradas Nuestras por almas Deus. son restauradas. Amém, irmãos? Amén. Deixa Deus restaurar a tua alma. Deja a Dios restaurar tu alma. Também a própria expressão de louvor e adoração. Aún la propia expresión de alabanza y adoración. Minha alma é constantemente restaurada com louvor e adoração. Mi alma es constantemente renovada por la alabanza y la adoración. Nossa casa é restaurada pelo louvor e adoração. Nuestra casa es restaurada por la alabanza y la adoración. Há alguns anos atrás, minha esposa Rosana Algunos años atrás, mi esposa Rosana foi assaltada na porta da nossa casa. fue asaltada en la puerta de nuestra casa E o ladrão deu um tiro. y el ladrón le pegó un tiro. E ela estava grávida de 8 meses do nosso filho André. Y ella estaba embarazada de nuestro hijo Andrés de 8 meses. Para piorar a situação, eu estava em Cuba ministrando. Y para peor,
Yo estaba en esos días en Cuba ministrando. E foi um tempo muito difícil na nossa vida. Fue un tiempo muy difícil de nuestra vida. Rosana continuou embaraçada Rosana continuó con su embarazo e tinha que ficar em casa todo o tempo, debaixo de cuidados. tenía que quedarse en casa todo el tiempo con cuidados especiales. Eu voltei de Cuba Yo poucos dias depois volví de Cuba pocos días después e ela estava lá com aquela barriga grande, y ella estaba con esa panza grande, porém o seu coração estava restaurado por Deus. pero vi que su corazón estaba restaurado por Dios. E o que era a presença de Deus através de louvor e adoração. ¿Cómo consiguió? A través de la presencia de Dios mediante la alabanza y la adoración. Todos os dias ela enchia o dia inteiro o seu quarto com louvor e adoração. Todo el día ella llenó su cuarto con alabanza y adoración. Chegavam as pessoas reclamando, sentindo pena, dizendo: como aconteceu isso? Venían las personas quejándose y diciendo, la visitaban, ¿cómo es que pasó esto? E lá estava a Rosana dando graças ao Senhor, Y Rosana estaba alabando al Señor ouvindo a adoração. por medio de la adoración. Mesmo na hora que eu cheguei, no dia que eu cheguei, lá estava minha esposa sendo restaurada por Deus, Cuando yo llegué vi a mi esposa restaurada por Dios, porque estava sempre adorando ao Senhor. porque estaba siempre adorando al Señor. Aquela situação foi totalmente sanada por Deus. Depois André nasceu. Aquella situación fue totalmente superada, después nació Andrés E a adoração não saiu da nossa casa. y la adoración nunca se fue de nuestra casa. E a gratidão não foi embora da nossa casa La naquele momento. gratitud a Dios nunca se alejó de nuestra casa. Pelo contrário, no meio de tudo aquilo, nós vimos mais a bondade, o amor e o cuidado de Deus. Todo lo contrario, en medio de toda esa difícil situación, nosotros vimos mucho mejor la bondad y el cuidado de Dios. Porque nossa alma estava sendo restaurada por Deus. Porque nuestra alma estaba siendo restaurada por Dios. Não há nada que restaure mais uma pessoa No hay nada que restaure más a una persona do que a própria presença de Deus. que la propia presencia de Dios. Quando Jesus disse que os rios de água viva fluiriam, Cuando Jesús dice los ríos de agua viva correrán por eles, su interior. quando correm no nosso interior, eles nos curam por dentro. Cuando corren de nuestro interior, nos curan por dentro. Restaura a nossa alma, os próprios rios de Deus, a presença de Deus que está dentro de você. Restaura nuestra alma, los ríos de Dios, la presencia de Dios que está dentro de nosotros. Deixa o Senhor restaurar a tua alma. Deja al Señor restaurar tu alma. Se tem alguma coisa no teu coração, na tua vida, na tua casa que precisa de restauração, Si tienes alguna cosa en tu vida que precisa de restauración, os rios de Deus vão restaurar a tua vida. los ríos de Dios van a restaurar tu vida. E o último aspecto, o nosso corpo. Y el último aspecto es nuestro cuerpo. Temos que cuidar do nosso corpo. Tenemos que cuidar nuestro cuerpo. Tem um cuidado objetivo que fala da nossa saúde. Hay un cuidado objetivo que habla de nuestra salud. Temos que cuidar da nossa saúde. Tenemos que cuidar la salud. Mas temos que cuidar do nosso corpo não apenas para ter boa saúde, Tenemos que cuidar de nuestro cuerpo no apenas para tener buena salud, mas porque ele é o vaso de barro que contém o templo do Espírito Santo. tenemos que cuidarlo porque es el vaso de barro que contiene el Espíritu Santo, al Espíritu Santo. A Bíblia diz que quando nós pecamos contra o corpo, fazemos um grande mal. La Biblia dice que cuando pecamos contra el cuerpo hacemos un gran mal, Porque lá dentro está a presença de Deus e o templo do Espírito Santo. porque ahí adentro está la presencia de Dios y es el templo del Espíritu Santo. Por isso, muito cuidado que você faz com o seu corpo. Por eso tenga mucho cuidado con lo que hace con su cuerpo. O que fazemos com o nosso corpo vai influenciar a nossa vida espiritual. Lo que hagamos con nuestro cuerpo va a influenciar nuestra vida espiritual. Quando alguém peca com o seu corpo, já pecou com a sua mente.
Cuando alguien peca con su cuerpo, ya pecó con su mente. Por isso Jesus diz sobre adultério em Mateus 5:28, se alguém pensar de modo impuro a respeito de uma mulher, já cometeu adultério. Jesús dice, aquel que mira a una mujer deseándola, ya adulteró en su corazón. Muitos pensam que pode fazer qualquer coisa com seu corpo e que isso não influenciará nada na sua vida espiritual. Muchos creen que pueden hacer cualquier cosa con su cuerpo y que eso no va a influenciar su vida espiritual, Mas vai influenciar. pero va a influenciar. Por isso, Paulo fala que todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Por eso Pablo dice, todas las cosas son lícitas, pero no todas convienen. Todas me são lícitas, mas nem todas edificam. Todas son lícitas, pero no todas edifican. Deus quer edificar a nossa vida constantemente. Dios quiere edificar nuestra vida constantemente. E por isso a disciplina espiritual. Por eso tiene que haber una disciplina espiritual. Eu não compreendia bem o que era o jejum. Yo no entendía bien qué era el ayuno. Um dia uma irmã chamada Valnice me esclareceu um pouquinho. Un día una hermana llamada Valnice me aclaró un poco. Ela disse que existe uma guerra entre o corpo e o espírito. Ella dice, hay una guerra entre el cuerpo y el espíritu. O verdadeiro jejum é aquele que você para de alimentar o corpo para alimentar o espírito. El verdadero ayuno es aquel que dejas de alimentar el cuerpo para alimentar el espíritu. Assim o espírito se fortalece e vence a guerra. Así que el espíritu se fortalece y vence la guerra. Isso é o jejum. Ese es el ayuno. É você alimentar o seu espírito e deixar a carne de lado. Es alimentar el espíritu y dejar la carne de lado. Isso. Para que possamos ter vitórias espirituais. Para que podamos tener victorias espirituales. Assim, o nosso corpo se torna um instrumento de Deus. Así nuestro cuerpo se vuelve un instrumento de Dios. Deus quer que o teu e o meu corpo seja um instrumento para a glória de Deus. Queremos que nuestro cuerpo sea un instrumento para la gloria de Dios. Porque o nosso corpo tem que refletir a glória de Deus. Nuestro cuerpo tiene que reflejar, expresar la gloria de Dios. O nosso corpo é o que revela ao mundo como é a glória de Deus. Nuestro cuerpo va a mostrar al mundo, revela al mundo cómo es la gloria de Dios. É o seu sorriso. Es tu sonrisa, São as suas mãos. tus manos, São os teus passos deixando os rastros de Jesus. son tus pasos dejando las huellas de Jesús. É o seu abraço. Es tu abrazo, São as suas palavras. son tus É o palabras, teu cântico. tus É a canciones, nossa adoração la adoración que vai impactar o mundo. va a impactar al mundo. E o instrumento é o nosso corpo. El instrumento de todo eso es el cuerpo. Glória a Deus. Gloria a Dios. Nosso corpo é para a glória de Deus. Nuestro cuerpo es para la gloria Amém, de Dios. amados. Amén. O seu corpo é para a glória de Deus. Tu cuerpo es para la gloria de Dios. Glória ao Senhor. Tudo que você é, Vas a expresar todo lo que tú eres. tudo que você é, tudo que você faz com as suas mãos, com a sua inteligência, faça para a glória de Deus. Todo lo que tú eres y todo lo que haces tiene que expresar así la gloria de Dios. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. Gloria a Dios. E tudo o que fizerem, seja em palavra, seja em ação, façam em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de él. Colossenses 3:17. Colosenses 3:17. Teu corpo é para a glória de Deus. El cuerpo es para la gloria de O Dios. templo do Espírito Santo. El templo del Espíritu Santo. Dá um abraço no templo do Espírito Santo que está do lado de você. Dale un abrazo al templo del Espíritu Santo que está a tu lado. Templo maravilhoso. Glória ao Senhor. Aleluya. Aleluya. Un templo maravilloso para la gloria de Dios. Gostaria de ter com os irmãos um tempo de oração. Me gustaría tener con los hermanos un tiempo de oración. Para nós consagrarmos o templo a Deus nessa manhã. Para nosotros consagrar nuestro templo
a Dios. Se existe alguma coisa que você faz, Si hay algo que tú haces, talvez até mesmo alguma coisa lícita, aún puede ser algo lícito, mas que não agrade a Deus, pero que no agrada a Dios, deve ser consagrado ao Senhor. Deve ser deixado e consagrar a tua vida mais a Deus nessa manhã. tienes que dejarlo y consagrar tu vida más a Dios esta A mañana. verdadeira adoração sempre fala de consagração. La verdadera adoración siempre habla de consagración. Consagração é uma completa entrega a Deus, Consagración es una entrega total, completa a Dios, para fazer a sua vontade na minha vida. para hacer su voluntad en mi vida. Eu não consigo pensar a vida de outra maneira, Yo no puedo concebir la vida de otra manera a não ser consagrada ao Senhor. que no sea consagrada al Señor. Tudo que Deus sempre pediu foi consagração em tudo. Todo lo que Dios siempre pidió fue consagración en todo. Deus queria um povo santo, Dios quiere un pueblo santo, queria uma nação santa. una nación santa. Depois Davi fala que nós devemos ter mãos limpas, David habla de que tenemos que tener manos limpias, coração puro, corazones puros, vida com integridade. vida con integridad. Depois Jesus começa a falar da igreja santa, Después Jesús comienza a hablar de la iglesia santa, sem mancha e sem ruga. sin mancha ni arruga. A palavra nos fala de leito sem mácula. La Biblia habla de el lecho, el lecho sin mancha, Fala de matrimônio santo, matrimonio santo, de nação santa, povo Nação escolhido santa. de Deus. pueblo escogido por Dios. Tudo para Deus é santidade. Para Dios todo es santidad. E Deus fala de homens e mulheres santos, Y Dios habla de hombres y mujeres santos, que se santificam ao Senhor, santificados al Señor, para viver para a sua glória. para vivir para su gloria. Eu convido os meus irmãos Invito a mis hermanos a ter um tempo de oração, a tener un tiempo de oración, consagrando-se ao Senhor. consagrándose al Señor. Enquanto eu vou cantar uma canção que diz: minha vida é o templo do Espírito Santo. Mientras tanto, yo voy a cantar una canción que dice: mi vida es el templo del Espíritu Santo, Santuário de Deus. santuario de Dios. Eu quero ser esse santuário, meus irmãos. Yo quiero ser ese santuario, hermanos. Viver como santuário. Yo quiero vivir como un santuario. Eu não quero ir a um santuário. No quiero ir a un santuario. Eu sou o santuário de Yo Deus. soy el Aleluia. santuario de Dios. Glória ao Senhor. Gloria Para al a glória Señor. de Deus. Amén. De onde emana a vida de Deus. Donde fluye la vida de Dios Para a sua honra e a sua glória. para su honra y para su gloria. Amém. Aleluia. Amén.